Hoje, a gente vai viajar para um lugar cheio de história, beleza e mistérios, a Grécia. Mas segura a toga aí, porque a gente não vai falar só de Zeus, Afrodite e aqueles deuses que todo mundo já conhece. A ideia aqui é mergulhar fundo nas curiosidades mais bizarras e nos fatos mais surpreendentes que rolavam na Grécia Antiga. Preparem-se para descobrir um lado da Grécia que vocês nunca viram antes. Das crenças mais loucas aos costumes mais diferentões, vamos desvendar os segredos que os livros de história não te contaram. Então, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá desvendar os mistérios da Grécia. Você sabia que o nome Grécia é tipo um apelido que os estrangeiros deram para o país? É sério. Os gregos, na verdade, chamam a terrinha deles de Hélade. Parece nome de pomada para assadura, mas é isso aí. A palavra Hélade vem do grego antigo, Hellas, e está ligada aos helenos, que eram os povos que habitavam a região. E por que raios mudaram o nome para Grécia, então? Bom, a culpa é dos romanos. Eles que começaram a chamar a galera de lá de Graeci e o nome acabou pegando. Então já sabe, na próxima vez que quiser impressionar seus amigos, manda um Hélade no meio da conversa. Eles vão achar que você manja tudo de história. Se você acha que o Brasil tem muita ilha, prepare-se para se surpreender. A Grécia dá um banho tipo um tsunami de ilhas. São mais de 6.000 pedacinhos de terra rodeados de água por todos os lados. É ilha que não acaba mais. Imagina só a dificuldade de escolher um lugar para passar as férias. Deve ser mais difícil do que escolher um filme na Netflix. Mas calma lá que nem todas as ilhas são habitadas. Na real, só umas 200 tem gente morando. O resto é só para quem quer sossego total. Tipo a galera que curte meditar em paz ou fugir da sogra. Imagina só a quantidade de piratas que deviam se esconder nessas ilhas desertas antigamente, hein? Tesouros escondidos, mapas secretos. Acho que a Grécia precisa de um Jack Sparrow para desvendar esses mistérios. E aí, galera? Preparem os seus amendoins e refrigerantes porque a gente vai falar de teatro, mas não é qualquer teatro, é o teatro grego. Isso mesmo, aquele que a sua professora do ensino fundamental te obrigou a estudar. Brincadeiras à parte, o teatro nasceu na Grécia Antiga, lá por volta do século VI a.C., e não era só entretenimento, não. As peças eram eventos super importantes, cheios de significado religioso e cultural. Imagina só, arquibancadas lotadas, máscaras gigantes, gente performando tragédias e comédias. Tipo um grande BBB da antiguidade, sabe? As peças mais famosas eram as tragédias, como as do Sófocles, que escreveu Édipo Rei. Sabe aquela história que você não leu, mas sabe que o cara arranca os próprios olhos? Pois é, essa daí. Tinha também as comédias, como as do Aristófanes, que adorava satirizar a sociedade da época. Imagina alguém zoando a galera da sua cidade em praça pública. Era tipo isso. E o mais legal é que a gente herdou muita coisa do teatro grego. A estrutura das peças, os gêneros teatrais, até a palavra teatro vem do grego theatron, que significa lugar para ver. Então, da próxima vez que você for assistir a uma peça, lembre-se que você está presenciando uma tradição milenar que começou lá na Grécia Antiga. Se você pensa que computador é coisa moderna, prepare-se para ter sua mente explodida. No século II a.C., os gregos já estavam na frente do seu tempo, desenvolvendo tecnologias que fariam Steve Jobs corar de inveja. Estou falando do mecanismo de Anticítera, um dispositivo encontrado num navio naufragado e que deixou os cientistas de cabelo em pé. Imagine só, um mecanismo de bronze com mais de 30 engrenagens, capaz de calcular as posições do Sol, da Lua e dos planetas, prever eclipses e, até mesmo, os ciclos dos Jogos Olímpicos. É como se fosse um relógio astronômico super complexo, um verdadeiro precursor dos computadores modernos. A complexidade do mecanismo de Anticítera é tão impressionante
que ele só foi completamente compreendido recentemente, com o auxílio de tecnologias de raio-x. E o mais intrigante é que não existe nenhum outro artefato daquela época que chegue perto da sua sofisticação. É como se os gregos tivessem dado um salto tecnológico inexplicável e depois simplesmente esquecido como fazer de novo. Então, da próxima vez que você estiver usando seu smartphone, lembre-se do mecanismo de Anticítera e de como os gregos, há mais de 2000 anos, já estavam pensando fora da caixa e criando tecnologias que só seriam igualadas muitos séculos depois. Que venham os alienígenas. Se você é daqueles que acompanha as Olimpíadas só por causa do futebol ou da ginástica artística, prepare-se para conhecer a verdadeira história dos Jogos Olímpicos. Tudo começou na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, lá por volta de 776 a.C. E não era só um evento esportivo, não. Era um festival religioso em homenagem a Zeus, o chefão do Olimpo. Imagine só, atletas de diferentes cidades-estado gregas, competindo em diversas modalidades, como corrida, lutas, corrida de bigas. E o melhor de tudo, todos eles competiam completamente pelados. É isso mesmo que você ouviu. Na Grécia Antiga, a nudez era vista como algo natural e até mesmo honroso durante as competições esportivas. Mas não pense que era só paz e amor nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. As competições eram acirradas e os atletas faziam de tudo para vencer, incluindo sabotagens e até mesmo violência física. E o prêmio para os vencedores? Uma coroa de louros, reconhecimento eterno e, claro, a glória de ter seu nome ecoando pelos séculos. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga foram um marco na história do esporte e da cultura ocidental, e sua influência permanece até os dias de hoje. Então, da próxima vez que você assistir a uma competição olímpica, lembre-se de onde tudo começou e de como os gregos, há mais de 2000 anos, já celebravam o esporte, a competição e a superação humana. E aí, galera? Quem aqui nunca fez aquela piadinha de vou ali tomar um banho de azeite e já volto? Brincadeiras à parte, se tem um país que leva o azeite a sério, esse país é a Grécia. Sério, gente, eles respiram azeite por lá. A relação dos gregos com o azeite é milenar, tipo, desde a época dos deuses do Olimpo. Eles usam para tudo. Na comida, claro, mas também em cosméticos, como remédio, e até em rituais religiosos. É tipo a força vital da cultura grega. E quando eu digo que eles usam muito, é muito mesmo. A Grécia é campeã mundial no consumo de azeite per capita, sabia? Cada grego consome, em média, mais de 20 litros de azeite por ano. É azeite para dar e vender, meu amigo. E não é à toa, né? O azeite grego é famoso no mundo todo pela sua qualidade e sabor inigualável. É ou não é de dar água na boca? Imagina só, você em um dia ensolarado na Grécia, saboreando uma salada fresquinha com azeite extra virgem. Deu até fome agora. Se você, assim como eu, já se aventurou a aprender algumas palavrinhas em grego, tipo kalimera ou ia sou, vai se surpreender com a história por trás dessa língua tão peculiar. O grego, meus amigos, é uma das línguas mais antigas ainda em uso no mundo, com mais de 3.000 anos de história. É muita história para contar, né? E quando eu digo antiga, é antiga mesmo. Estamos falando de uma época em que os faraós ainda governavam o Egito e os dinossauros. Bom, esses já tinham ido para o saco há muito tempo. De lá para cá, o grego passou por diversas transformações, mas nunca deixou de ser usado. É a prova de que a língua é viva e se adapta ao longo do tempo. E não pense que o grego ficou preso no passado, não! Ele continua sendo a língua oficial da Grécia e de Chipre, e é falado por milhões de pessoas ao redor do mundo. E o mais legal é que ele influenciou um monte de outras línguas, incluindo o português. Então,
Da próxima vez que você usar palavras como telefone, democracia ou astronauta, lembre-se que elas têm origem no grego. É a Grécia influenciando o mundo até hoje, através da sua língua milenar. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque hoje vamos mergulhar no mundo da Grécia Antiga e seus habitantes mais ilustres, os deuses. Mas não pense que estou falando de qualquer deus, não. Estou falando de Zeus, Hera, Poseidon, Afrodite e toda a trupe do Olimpo. A galera da Grécia Antiga levava a sério a crença nos deuses. Tipo, muito a sério. Eles acreditavam que os deuses influenciavam tudo: o clima, as colheitas, as guerras e até mesmo as coisas mais banais do dia a dia. E como eles demonstravam essa devoção toda? Com estátuas, é claro. E quando eu digo muitas estátuas, é porque eram muitas mesmo. Em algumas cidades antigas, a quantidade de estátuas de deuses era maior do que a de pessoas. É estátua para tudo que é lado. Essas estátuas, além de representarem os deuses, também serviam para embelezar as cidades e mostrar o poder e a riqueza dos seus governantes. Era tipo uma competição de quem tem a estátua mais imponente, sabe? E algumas dessas estátuas, acreditem, eram realmente impressionantes. E quando você pensa na Grécia, o que te vem à cabeça? Além da galera esculpida em mármore, claro. Aposto que vieram aquelas casinhas charmosas, brancas e azuis como o mar Egeu. Mas, sabia que essa combinação de cores não é só por estética, não? Tem simbolismo por trás dessa pintura? Você apostaria que sim? Porque tem, e muito. O azul, representando o céu e o mar, simboliza a pureza, a liberdade e a fé dos gregos. Já pensou que legal? As casinhas representando o céu e o mar? É como se a Grécia estivesse te abraçando com suas cores. E o branco? Ah, o branco. Representa a paz, a limpeza e a luz. Juntos, o azul e o branco formam uma dupla imbatível, transmitindo a serenidade e a beleza que a gente tanto admira nas ilhas gregas. Tipo Santorini, sabe? Um cartão postal da Grécia. Aliás, reza a lenda que essa tradição de pintar as casas de azul e branco começou lá no século XIX, durante o domínio otomano. Os gregos, cheios de ginga, adotaram as cores da bandeira grega como forma de resistência pacífica. É mole? Os caras mandaram um "estamos aqui" da forma mais estilosa possível. Se você já ouviu falar de democracia, pode agradecer aos gregos. Isso mesmo, a Grécia Antiga, mais especificamente Atenas, foi o berço desse sistema político que a gente tanto preza hoje em dia. Mas não pense que era igualzinho ao que temos hoje, não, viu? Estamos falando de 500 a.C., quando Atenas resolveu dar uma inovada no sistema. Nada de reis ou faraós mandando e desmandando. A ideia era radical, o povo no poder. Sério, a galera se reunia em praça pública para debater e votar nas leis. Imagina a treta. Treta? Mas calma, nem tudo eram flores. Só homens livres e nascidos em Atenas podiam participar. Mulheres, estrangeiros e escravos? Sem chance. Uma democracia com asteriscos, digamos assim. Mas, ei, foi um começo, né? E olha que impacto! A democracia ateniense, mesmo com suas falhas, influenciou um monte de gente importante ao longo da história, de filósofos a revolucionários. E, claro, serviu de base para as democracias modernas que a gente conhece hoje. Valeu, Grécia! E aí, pessoal? Curtiram essa viagem pela Grécia desconhecida? Espero que tenham se surpreendido tanto quanto eu com essas curiosidades. Qual delas te deixou de queixo caído? Conta aí nos comentários. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais curiosidades. Até a próxima! E lembrem-se, o mundo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados.